Vamos falar sobre esse assunto então hoje, né? As maiores dificuldades do investidor iniciante, como superá-las. Pô, galera tá chegando aí. Esse tema aqui é muito importante e pode fazer a gente economizar quantos anos aí de erros, Serenildo? Pô, cara, bastante tempo, muito dinheiro também, né? Muito Custa, dinheiro. pra gente, com certeza custou, né? E falando de investimento, né? Poxa, qualquer erro, qualquer dificuldade que eu permanecer cometendo, poxa, meu dinheiro que tem em jogo. Então, eu tô perdendo, além de tempo, muito dinheiro. Mais ainda, Dinheiro, custa tempo é caro. dinheiro, né? Então, eu perco dinheiro duas vezes. Exatamente. Então, então tá. Mas tem uma Inicialmente, galera chegando. a galera tá chegando aí, já vamos começando. Vamos se apresentando nesse meio tempo aí, que a galera vai chegando e aí a gente vai entrando no tema, no assunto. Eu vou começar me apresentando, Renildo, porque tá aparecendo isso aqui também no teu perfil, então a galera que te acompanha também tá entrando aí, tá? Eu sou o Vinícius Já vi que tem Marinho, uma galera aqui. já tá aí? Bah, massa, show de bola. Sim, sim. Eu sou o Vinícius Marinho, então. Eu tenho esse canal aqui no Instagram desde o fim de 2017 e a proposta que eu tenho, né? Eu ensino como a gente consegue ser um investidor sempre em alta. Que na verdade foi uma das dificuldades que eu vou falar aqui que eu tive. Né? Cada um vai falar sobre 3 dificuldades, as maiores dificuldades. Uma delas foi como que eu fazia para não perder dinheiro investindo e ao mesmo tempo eu não precisasse ficar aceitando merreca de rentabilidade. E justamente eu venho aqui para passar isso para outras pessoas. Eu moro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tá? E a gente mantém esse projeto aí desde 2017. Te apresenta ele, Anildo, por gentileza. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Erenildo Mota. Eu sou aqui de Macaé, Rio de Janeiro. Um pouquinho longe aí do Vinícius, Um pouquinho mas longe. a internet é boa por isso, né? Aproxima a gente bastante. Verdade. Eu tenho essa página aqui do Instagram já tem algum tempo. Inclusive, o Vinícius foi uma das minhas inspirações para começar a fazer isso aqui. Pô, que honra. Basicamente, eu compartilho conteúdo sobre ações, sobre investimento em ações. É a parte que eu mais gosto de estudar de investimentos, que eu domino mais. Então, eu resolvi dar um foco maior para investimento em ações aqui no meu perfil. Ah, show de bola. E realmente... Desde 2017 eu comecei aqui, mas com esse foco em ações, acho que agora em 2019. Deu um foco maior, né? Fiquei um tempo sem postar nada, né? Não, mas agora a Mas postagem aí tá voltei direta. Poxa, com muito força, agora conteúdo. está direto. Antes eu olhava no site Fundamentos o que eu ia analisar nas empresas. Agora dá para olhar no Instagram do Agora Erenildo. tem. Daqui a pouco, até mais tarde, vai sair mais uma empresa lá, mais uma publicação com análise de uma empresa. Baixou de bola. Muito conteúdo, muito detalhe, que realmente detalhes que a gente tem que olhar, né? Aqueles indicadores, tudo. Tu coloca informações bem completas. A galera que quer investir em ações, poxa, acompanha, maximize suas finanças, que o Erenildo entrega um conteúdo de muito valor. E hoje a gente vai falar sobre as maiores dificuldades que a gente teve, então, enquanto investidor. Lá no início, quando a gente começou a investir, tá? Porque são dificuldades que provavelmente quem está começando hoje esteja enfrentando ou ainda vai enfrentar. E dificuldades, e toda dificuldade ela gera um erro, né? Como? Falou alguma coisa aí? Me ouve? Não, Escuta. acho que deu uma travada aqui no meu. Ah, não, agora tá tudo certo aqui. Não, Tá tudo certo aí? não, Tá me só me ouvi. escutando? Tô escutando, mas acho que foi o fone que parou. Ah, beleza. Show de bola, então. Toda dificuldade, ela gera um erro, né? No momento que eu tenho uma dificuldade, querendo ou não, se eu tenho uma dificuldade, eu não estou confortável. Se eu não estou confortável, eu vou gerar um erro. E quando a gente está falando de investimento, erro é perda de dinheiro. Ou eu estou perdendo dinheiro de fato, ou eu estou deixando de ganhar. Que nos dois casos, na minha avaliação, tá perdendo dinheiro. Então a gente vem justamente espalhar aqui e falar, cada um vai falar as suas 3 maiores dificuldades que encontrou enquanto investidor iniciante, e justamente para te ajudar, tu que está nos assistindo aí, a justamente tu não cometer esses erros, porque é muito mais barato a gente aprender com os erros dos outros, né, do que a gente ter que errar para aí sim aprender. É justamente isso que a gente vai começar a passar a partir de agora. E aí vamos fazer uma dinâmica assim, Erenildo, se tiver tudo bem para ti. Sim, Eu vou te perguntando qual foi tua primeira dificuldade, aí tu fala, a gente conversa sobre isso, depois eu falo sobre a minha primeira e a gente vai intercalando. Pode ser? Show de bola, beleza. Pô, beleza. Pode Vamos mandar lá. então, primeira dificuldade. Cara, minha primeira dificuldade foi que eu pensava que eu não precisava investir. Eu sou servidor público desde 2010
né? Então, em 2011 eu comecei a trabalhar no Instituto de Previdência aqui da cidade. E apesar do foco do Instituto de Previdência ser concessão de benefícios de aposentadoria e pensão, a área mais forte é investimentos, porque todo o recurso que é arrecadado dos servidores é investido para garantir o pagamento dessas aposentadorias no longo do tempo, né? Então eu já ouvia falar de investimentos, foi um tema que me agradou. Eu comecei a estudar sobre investimentos para fazer meu TCC na faculdade, mas até então eu achava que não precisava investir. Não era para mim. Então, como eu era servidor público, o servidor público não precisa fazer isso. Claro. É garantido, tem salário certo, vai se aposentar bem. Então, eu achava que não precisava. Isso, para mim, foi assim, eu perdi bastante tempo, porque eu comecei a escutar isso em 2011, eu levei mais de 5 anos para começar a investir de fato. Então, assim, faltou ação, faltou realmente, né, a ficha cair. Demorou muito essa ficha cair para mim. Sim. Né? Tu fez faculdade do quê? Foi cair. Eu fiz engenharia de produção. Engenharia de produção? Ah, que joia. Eu comecei em engenharia de produção, fiz até metade. E aí depois mudei para administração. Coincidência. Parecido, né? Parece um pouco. É bem semelhante. Até algumas disciplinas eu aproveitei e aí não precisei fazer. Sim. E o que te fez virar a chave, assim? Ah, não, tu perceber que, poxa, eu preciso investir. Nesse meio tempo, eu tive que fazer certificações de investimentos para poder usar no trabalho. Eu sou membro do Comitê de Investimentos do Instituto. Tem até um patrimônio bem relevante, acho que entre os municípios do Brasil é o terceiro maior. Pô. Patrimônio de 3 bilhões, mais ou menos. Bastante. E estava, né, trabalhando com isso, tocando, mas eu mesmo ainda não investia meu dinheiro. Eu comecei a perceber que as pessoas chegavam lá nos seus 60, 65 anos, vinham se aposentar e, passava um tempinho, estavam lá pedindo carta de empréstimo consignado. Não conseguiam se bancar. E como eu estava mais perto disso, aquilo começou a me incomodar. Né? Eu comecei a sentir realmente, será que quando eu chegar nessa idade vai acontecer comigo? Tu viu na prática, não foi aí tu nem ouviu falar, né? Tu viu na prática acontecer. Foi. Aí doeu, na verdade. E aí que eu comecei a investir. Aí fui procurar mais conteúdo, né? Fui estudar mais. Eu já tinha estudado um bocado para trabalhar mesmo, né? Mas foi depois disso de começar a ver muita gente indo lá, depois de velho, né? Pedindo empréstimo para poder conseguir manter suas contas, que doeu e eu tive que começar. Pô, e isso é muito complicado, né? Se a gente for pegar, tem uma estatística que é dos últimos anos, não é muito atualizada, não é do último ano nem de 2 anos anteriores. Se eu não me engano, é de 2017, que mostra que somente 1% dos brasileiros consegue se manter na sua aposentadoria. 46% depende dos familiares, 28% depende de caridade e 25% tem que continuar trabalhando. E é o que a gente mais vê por aí, né? A galera... Isso acontece com, acho que, todas as famílias. Alguém em todas as famílias continua trabalhando mesmo depois de aposentado. E isso muito porque algo que a gente não percebe. Que quando tu tá nativa trabalhando, tu tem o teu salário, tu tem o soldo ali, né? O teu salário mais a remuneração variável, mais vários benefícios. Quando se aposenta, tu perde todos os benefícios. Então, é realmente o que tu falou. É uma falsa estabilidade, né? Exato. Que faz... É realmente uma falsa estabilidade. Porque a renda ainda cai. Mais agora, né? Tá mudando. Né? A gente vai passar por uma reforma agora. E uma agora, então, né? Vai mudar. Porque, na verdade, daqui 5 anos, 10 anos, vai ter outra, com certeza. Se a gente for ter analisar, outra, a cada 10 anos tem uma reforma da Previdência. Então, quem for se aposentar daqui 20 anos, quem for se aposentar daqui 25 anos, poxa, não vai ser com 65. Vai ser com 70, com 75. Até porque a expectativa de vida aumenta cada vez mais. Então, as pessoas vão continuar trabalhando mais. Aí cresce de importância começar a investir, né? E bem como tu falou, eu comecei tarde. Nunca é tarde demais, mas quanto antes começar, melhor, né? Porque o tempo conta muito. Se eu tivesse começado, quando eu comecei a estudar sobre isso, né? Já teria uma vantagem. Mas, sim, sempre é tempo de começar. Sempre é tempo, mas o quanto antes, melhor. Isso com certeza. Primeira dificuldade, então, achar que não precisava investir. Exato. Cara, a minha dificuldade... E aí, me conta aí, qual foi a sua primeira dificuldade? A minha dificuldade, cara, eu não tinha esse problema de achar que não precisava investir. Na verdade, eu tinha um perfil que era o cara morrinha, cara.
Eu tinha um perfil morrinha. Eu poupava, assim, ó, o máximo que eu podia do meu salário. O máximo que eu podia eu tava poupando e tava investindo. E um dos problemas foi justamente poupar demais. A minha primeira dificuldade foi quando, logo que eu recebi meu primeiro salário, de R$ 726, eu comecei uma disciplina de investir todo mês. Todo mês. Tá? Mas isso muito porque eu tinha medo de pobreza. Eu não pensava em abundância, eu pensava mais em escassez. Eu tinha medo de faltar as coisas. Eu investia por causa disso. E esse é um dos maiores erros que eu já cometi, mas hoje é dificuldade, não é erro. Senão eu vou me confundir, vou me perdendo aqui. E quando eu comecei a investir, eu era muito impaciente. Eu tinha uma impaciência muito grande, eu queria rentabilidade logo. Eu queria investir num negócio seguro, com alta rentabilidade e rápida rentabilidade. E uma das maiores dificuldades para mim foi entender que as grandes valorizações vêm no longo prazo. Vêm no intervalo aí de no mínimo 2, 3 anos. No mínimo. Quando a gente fala em longo prazo, o ideal é olhar, como eu falo, para tu investir em ações tem que pensar no mínimo 3 anos. O ideal a partir de 5 anos. Se tu olhar antes disso, poxa, não faz sentido nenhum. Né? E eu queria resultado semanal. Eu queria por semana, poxa, podia me dar 0,5%, já estava bom, ia ser mais de 2% no mês. Mas eu era muito impaciente, muito impaciente. E isso fez com que eu fosse testar vários investimentos diferentes e perdi muito dinheiro nessa jornada aí. Fui investir em um fundo de investimento, depois, ao mesmo tempo, investi numa previdência, depois eu investi num COI, depois eu peguei e investi, eu achei que eu conseguia dar a grande tacada, fui lá e investi numa ação, botei 5 mil numa ação, e aí 2 meses depois tinha caído 35% e eu, caralho, o que eu fiz, meu Deus do céu. E aí já me deu vontade de vender aquela ação, só que, poxa, depois que cai, tu tem que parar e avaliar com calma, né? E aí eu não vendi, depois deu tudo certo, consegui vender com lucro. Mas essa impaciência me fez cometer muito erro e me fez perder dinheiro de fato, né? E essa foi uma das maiores dificuldades e eu só consegui perceber que eu tinha que vencer essa barreira, eu só consegui superar essa dificuldade de deixar de ser impaciente quando eu percebi um negócio, que provavelmente vai ser algo que é o que poucas pessoas falam, pelo menos eu ouço muito pouco se falar nisso, que é uma frase que diz o seguinte: o que deixa a gente rico, na verdade, rápido, é trabalho. É trabalho. Investimento não deixa ninguém rico rápido. É riqueza, é construção da riqueza a longo prazo. Isso faz total sentido, porque imagina só, o que eu fazia? Eu estudava pra caramba, eu estudava 2 horas por dia em investimentos. Eu fiz isso por uns 3 anos, eu acredito. Na soma, assim, na ponta do lápis, dá mais de 2.000 horas estudando e praticando, estudando e colocando em prática. Só que, cara, eu estudava para colocar em prática tudo isso para ganhar o quê? 0,5% a mais ao mês. Eu tinha 5 mil, 10 mil. Poxa, se eu ganhar 0,5% de 5 mil a mais ao mês, e para isso se eu precisasse estudar 60 horas, poxa, eu ia ganhar uma merreca a mais. Sendo que se eu fosse vender água no semáforo, na esquina, eu ia ganhar muito mais dinheiro. E aí, quando eu consegui perceber isso, cara, para aí. Não faz sentido nenhum, enquanto eu não tenho muito dinheiro, eu ficar focando demais e querer me concentrar demais, muito tempo, para ter uma maior rentabilidade. Primeiro eu tenho que gerar renda, depois eu posso sim estudar para incrementar minha rentabilidade. E foi aí, né, nesse momento que eu percebi isso, que virou a chave. Que eu deixei de ser um cara impaciente nos investimentos. Assim, eu comecei a pensar, não, tem que pensar mais a longo prazo. Aí eu comecei a estudar mais sobre ações também, que bem como acontece contigo, o teu tipo de investimento preferido, né? Porque tem um maior potencial de valorização no longo prazo, eu comecei a ver, não, peraí, o que é uma ação? É uma empresa. Uma empresa não muda nada de um ano para o outro. Então não adianta eu investir numa ação querendo resultado rápido. Tem que esperar mais tempo, né? E foi aí que eu consegui vencer essa chave aí. Não sei se tu passou por isso, foi impaciente também. Assim, é um ponto parecido com o que seria a minha segunda dificuldade, que eu era aquele investidor torcedor. Uhum. Investimento de esperança. Estava no broker e ficava torcendo para ver se a cotação ia subir, né? Toda hora, o dia inteiro praticamente, com o home broker aberto. E, pô, depois, isso não faz sentido, né? Eu deixava um pouco do meu trabalho de lado, às vezes, né? Para ficar olhando o home broker. E o que dava dinheiro, na verdade, era meu trabalho. Sim. Né? Não ficar torcendo para a cotação subir. Eu peguei muita dica no começo, né? Então, era aquela ficar atrás da ação que mais sobe. Uhum. Né? Sem saber, sem estudar, sem olhar as empresas direito, né? Então, essa foi uma grande dificuldade assim no começo, mas que
depois eu comecei a ler mais, né, estudar mais sobre o assunto, ter contato com outros investidores, entender mais que, pô, investir em ações é um jogo de longo prazo. Eu comecei a ter mais paciência, né, porque realmente precisa de paciência, uma disciplina também. E foi na época, talvez, que eu comecei também a te acompanhar, vendo o que você postava. Então, assim, fui começando a estudar e tentando traçar uma estratégia melhor para mim, né? Desinstalei o home broker do celular. Boa. Hoje já tem, mas eu nem olho. Às vezes até olho a cotação, porque as pessoas hoje estão me perguntando, ei, como é que tá a ação tal? Aí eu olho, mas já sem aquela vontade de ficar negociando, né? Então, demorou um pouco para passar. Eu acho que isso acontece com quase todos que começam a investir na bolsa. A pessoa quer ficar olhando a cotação, mas faz muito mal, sabe? Você vê lá, você botou o dinheiro, começa a ver caindo, tem que ter estômago. E dá uma palpitação, né, cara? Eu não sei se isso aconteceu contigo. Eu sentia no corpo isso. Quando eu investia numa ação, ela caía. Caraca. No corpo. Eu sentia no corpo no começo. Meu coração acelerava e eu, que isso? Ainda mais naquela época que com certeza tu pegou, a época da 2015, ali o fim de 2015, que foi tenebroso, né? Tudo caía 20%, 30%, logo um pouco antes ali do impeachment da Dilma. Cara, aquele período ali, quem estava começando a investir naquele período ali podia infartar a qualquer momento. Sofreu. Ali foi complicado. Outros dias, tipo, já um pouquinho mais na frente, no Joé Day eu já aproveitei. Então, ali eu já tinha uma noção um pouco melhor, então até consegui comprar alguma empresa bem mais barata, né? Sim. No Joé Day eu quase aproveitei uma baita oportunidade, mas eu não consegui pegar tempo. Que foi a ação da CEMIG. Ela caiu 40% aquele dia. Nossa. E eu, cara, imagina, 40% em um dia uma ação cair. Só que eu não tinha dinheiro disponível naquele dia. Porque eu investi em várias corretoras diferentes. Aí o dinheiro que eu tinha em ações não era na mesma corretora que eu tinha em renda fixa. E aí na que eu tinha renda fixa, eu tinha que esperar um dia útil. Não, eu tinha que esperar um dia útil, eu não conseguia investir em ações por aquela corretora. Porque ela não tinha home broker para ações. Era mais fundo de investimento e renda fixa. E aí eu tinha que esperar um dia útil para mandar para outra corretora, aí eu perdi a oportunidade. Mas na greve dos caminhoneiros, 2018, eu aproveitei a Petrobras. Até mostrei na websérie semana passada. Eu comprei a 14,60. Eu acho que eu mostrei no curso também. Eu comprei a 14,60 e deu o quê? 80% em 5 meses. Né? Esse olhar que a gente enxerga de oportunidade hoje, a gente enxergava com medo ontem. Pouco tempo atrás, se a gente for ver. E eu também fui muito investidor torcedor. Uma queda olhando para a empresa, né? É uma boa oportunidade. Com certeza. Isso é com o tempo. E essa ideia que tu falou aí de olhar as ações, pegar as que mais subiram, né? Acho que tu falou no início da live, acabou me vindo à mente agora. Sim. Eu tinha esse comportamento também, que na verdade eu não elenquei como dificuldade aqui, mas a gente tem a tendência de procurar o quê? Eu quero investir num fundo de investimento, eu vou ver qual que mais subiu ano passado. Eu vou investir numa ação, eu vou ver qual que mais subiu ano passado. Só que se a ação subiu muito, se um fundo imobiliário subiu muito, se um fundo de investimento subiu muito, quer dizer que talvez aqueles investimentos estão caros já. Eu deveria procurar, aqueles que mais caíram e analisar. Não necessariamente porque caiu muito que não vai cair mais. Mas aí, quem sabe, eu inverto a roda, né? E isso é algo que o Joel Greenblatt fazia bastante, e tem um livro que ele comenta isso, que ele buscava, como que ele buscava analisar a ação? Ele pegava sempre de um ano para o outro. Ele focava no longo prazo também, que nem a gente. E ele sempre pegava assim, quais foram as ações que caíram pelo menos 50% no passado? E aí ele ia analisar aquelas ações. E aí quando eu olhei isso, eu estou fazendo alguma coisa errada. E aí eu comecei a realmente me dar conta disso. Porque às vezes, até se a gente for ver um fundo de investimento de um cara super top aí, sei lá, Luiz Stuberger, que é um dos maiores. O Alaska é outro. O Alaska tem meses que cai 30%. Poxa, quem sabe é uma oportunidade para quem quer investir por meio de fundo de investimento. Né? O próprio Luiz Stuberger, do Fundo Verde, que é é o melhor do Brasil, né? De fundo multimercado, é o melhor do Brasil. Ultimamente está sofrendo um pouco aí, né? Faz anos está sofrendo, mas... E será que não é uma oportunidade? Será que ele não está fazendo investimento a longo prazo, né? E aí a gente prefere focar em outros que estão subindo pra caramba. Contra um cara que tem um histórico de
de ganhar 9 vezes mais do que a rentabilidade média do mercado. E voltando ao investidor, já puxei outro assunto aqui. Voltando ao investidor torcedor, eu também tinha esse comportamento, cara, de ficar com o celular olhando toda hora. Eu olhava, olha, eu acho que uma vez a cada hora. E depois eu comecei mas eu comecei tipo o cara que fuma e quer parar de fumar. É como se eu fumasse uma carteira de cigarro. Porque toda hora eu olhava a cotação, depois eu padronizei. Eu vou olhar de 2 em 2 horas. Depois eu padronizei, vou olhar de 4 em 4 horas. E aí eu fui diminuindo devagarinho, porque isso faz mal pra gente mesmo. E foi aí, nesse mesmo período, que eu consegui definir o quanto que eu invisto em ações no meu dinheiro. Porque hoje eu invisto 30% do meu dinheiro em ações. E até no curso eu comentei, né? Como que eu descubro quanto por cento do meu dinheiro tem que investir em ações? Tem várias regras aí, pega 100, diminui a idade, pega 80, diminui a idade. É regra bruxa. E o que eu fiz foi o teste do travesseiro, que pra mim foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Investi 5% em ações, fui dormir tranquilo. Investi 10, dormi tranquilo. Quando eu cheguei em 35, poxa, eu comecei a dormir mal. Eu fiquei 2 dias preocupado. E aí eu diminui para 30, ficou tudo bem. E para mim foi o teste mais certeiro. E aí eu consegui parar de ser um investidor torcedor também. Eu parei, eu já invisto um pouco mais em ações, praticamente, sim, eu sou 100% ações. É um bem mais ousado, sim, mas... Mas isso é questão de perfil. Mas eu acostumei. Foi uma questão de acostumar, de entender que a volatilidade, ela é minha amiga, então, assim, demorou até também encontrar a estratégia que eu sigo hoje, né? E, assim, eu consegui aumentando a posição até chegar mais ou menos aí quase 100% em ações. Não, mas e não tem certo e errado, né? É importante a gente falar aqui, ó. Por exemplo, nós somos 2 pessoas que trabalhamos no mesmo nicho e a gente tem estratégias diferentes e tá tudo certo. Talvez em alguns pontos a gente usa a mesma coisa, né? Por exemplo, como avaliar uma ação. A gente usa praticamente o mesmo método de análise. Só que eu tenho uma postura X e o Erenildo tem uma Y. Só que não tem certo e errado, tem perfil. Eu sou um cara naturalmente mais conservador. E não tem problema nenhum falar isso. Tu tem um perfil um pouco mais arrojado. E não tem nenhum problema. O que a gente tem que fazer... Assim, pode falar. É uma fase também, né? Pode ser que daqui a um tempo eu vou mudar meu perfil, né? Vou deixar de ser arrojado e vou virar mais conservador. Isso aí eu acho que... Né? Não é aquele questionário da corretora que vai definir qual que vai ser o nosso perfil. Aquilo é um absurdo. 10 perguntas que, com passe de mágica, faz tu saber se tu é moderado, agressivo ou conservador. E aí, por exemplo, vamos falar sobre isso um pouquinho. O perfil da corretora lá. Se tu não tem o perfil arrojado, tu não pode investir em ações. Não, se tu não tem o perfil moderado, se tu tem só conservador, tu não pode investir em ações. Aí o cara pega e investe em um monte de debênture da empresa que está quebrando, em CRI em CRA da empresa que está quebrando, tipo o cara que investiu na Oi, nas debêntures da Oi, 2016 se ferrou, entende? E aí, esse é o cara que é conservador. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com esses formulários aí, o questionário suitability das corretoras, né? Porque quem sabe... Não é tão seguro assim, né? Tem vários casos. Em vários casos, a renda fixa não é tão segura assim. Exato. É até mais arriscado. Porque se eu for ver, poxa, se eu vou correr risco, eu vou investir em ações. Porque em renda fixa, eu vou ganhar 0,5%, 1%, sei lá, 2% a mais ao ano, e eu tenho um baita de um risco escondido, que é o risco da empresa. Se eu quero correr esse risco da empresa, eu vou investir na ação da empresa. Porque daí eu posso ganhar 100% se ela conseguir se reerguer, né? Ou mais. Tem vários casos aí. Deixa eu ver o... É um dos motivos que me faz não investir em debêntures. Se eu estou pensando em investir em debêntures, se a empresa tem ações na bolsa, eu prefiro comprar ações. Com certeza, estou contigo. Tô contigo. Só me dá um minutinho aqui que eu vou desativar os comentários. Foi um pedido ali para desativar os comentários, porque o pessoal não estava conseguindo te enxergar. Porque aí a galera estava entrando e aparecia na frente, os comentários na frente. Então, gente, eu tirei agora os comentários. No fim da live, daqui uns 20 minutinhos por aí, 15 minutinhos, a gente abre para perguntas. Pode ser, Enudo? Aí eu ativo de volta os comentários. Tá? Só lembrando aí, a galera que for entrando, vai mandando um coraçãozinho aí pro Instagram distribuir mais para mais pessoas aí essa live. Beleza, minha segunda dificuldade. A minha segunda dificuldade eu demorei para superar até por causa desse meu perfil conservador, que foi entender que eu não ia conseguir sozinho.
Estamos de volta? Internet. Agora sim. Aí, deu uma estabilidade aí, mas nada vai nos parar. Não sei até onde deu para escutar, então vou repetir aqui. A minha segunda dificuldade foi muito por causa desse meu perfil mais conservador, que foi eu entender que eu não ia conseguir sozinho. Por quê? Eu fiz um cálculo rápido aqui. No início da live aqui, eu falei que eu estudei mais ou menos 2.000 horas para investir. Né? Até hoje eu estudei 2.000 horas. Aí o que acontece? Qual foi a análise que eu fiz na época? Na época, faz o que isso? Faz uns 2 anos, 3... Não, uns 3 anos que eu fiz essa análise, eu tinha estudado o quê? 1.000 horas já. E aí eu era tenente do Exército Brasileiro, né? Eu era primeiro tenente do Exército até junho agora, que eu larguei meu emprego em junho, e eu comecei a focar mais. Justamente foi aí que eu abri a primeira turma do método RP 45. E lá uns 3 anos atrás eu fiz a conta. Parei, quanto que eu recebo por hora? Qual é o meu salário por hora? E eu recebia na média de 8.000 reais por mês. Então a minha hora era 45 reais. E aí eu coloquei mais ou menos na ponta do lápis. Espera aí, se eu estudar, porque eu consumia muito conteúdo gratuito de todo mundo. Poxa, eu pegava os maiores canais que tinha de finanças e investimentos e olhava todos os vídeos e virava à noite. Eu era assim, ó, alucinado. Eu era workaholic total. E aí eu comecei a colocar na ponta do lápis. Espera aí, minha hora é 45 reais. Se eu estudei já 1.000 horas, eu poderia ter ganhado 45.000 reais se eu estivesse trabalhando, ao invés de estar estudando aqui os vídeos que, querendo ou não, a gente que produz conteúdo, a gente sabe, a gente quer entregar o maior valor possível. Só que, querendo ou não, em um vídeo, em um post, tu não consegue ensinar uma pessoa algo que é sequencial, algo que realmente ela consiga encaixar os pontos. A gente ensina o que dá ali naquele vídeo, entrega o máximo de valor possível, só que é totalmente diferente, por exemplo, de tu pegar e fazer um curso. Por exemplo, eu já fiz mais de 20 cursos de investimentos e não me arrependo, porque me economizou muito dinheiro e muito tempo. Só que eu tinha, como eu investia muito com base na mentalidade de pobreza, que é a mentalidade de tipo, eu estou investindo para eu não passar dificuldade. Era só isso que eu pensava. Eu não pensava em ter uma vida melhor, em aumentar o padrão de vida, eu só queria não passar dificuldade. E aí eu não queria me desfazer daquele dinheiro que eu podia estar investindo, sabe? E para mim, eu coloquei como uma segunda, mas para mim foi a maior dificuldade que eu encontrei, de todas que eu já encontrei como investidor, foi isso. Eu saber que eu teria que investir de alguma maneira para eu ter conhecimento. E foi aí que eu fiz o meu MBA em Finanças e Investimentos, foi aí que eu fiz vários e vários cursos. E talvez eu já tenha recuperado o valor, com certeza, o valor de todos os últimos cursos que eu fiz, eu já recuperei com certeza. Porque tu aprende mais. É aquele negócio que eu sempre digo, né? Cara, se tu quer melhorar em alguma área da tua vida, tu vai ter que investir, tu vai ter que colocar tua pele em jogo, tu vai ter que pagar para alguém te ensinar. Alguém que já chegou lá te ensinar. Porque senão tu perde muito tempo. E esse tempo tu poderia transformar em dinheiro. Como no meu caso aqui, eu deixei de ganhar 45.000 reais por ficar 1.000 horas consumindo conteúdo gratuito. Estudando. Exato. Não sei se contigo foi assim também, como é que foi tua jornada do início? Sim. Não, no começo, sim, eu assistia muito vídeo no YouTube. Não focava tanto nos mais famosos. Na época eu já tinha começado a consumir conteúdo mais voltado para ações. Então, assim, hoje eu consumi muito conteúdo do Thiago Reis. Hoje ele é super famoso, mas na época eu estava começando a Suno lá, então não tinha tanta gente assistindo, né? Então, Sim. assisti muito vídeo dele. Fiz curso, cara, eu devo ter feito também por aí uns 15 a 20 cursos de investimentos, e não só de investimentos, eu acabei fazendo outros também. Acho que até teve um evento que eu participei e depois você participou também, que foi o Protagon, com o Wendel Carvalho. O Protagon, excelente. Eu fui em BH, eu tive que sair de Macaé, né, também para fazer cursos. Eu fui em BH, eu fui em São Paulo participar de uma outra imersão. Eu acabei investindo bastante em conhecimento. Até às vezes eu nem investia, assim, tipo, não fazia investimento em bolsa e tal, para investir em treinamento, né, para aprender mais, até que, porque minha ideia também é, daqui a um tempo, conseguir fazer essa transição, né, deixar de ser servidor e trabalhar com o que eu gosto, que é educação, né, trabalhar com investimentos, ajudar as pessoas a investirem. Então, sim, eu vim fazendo muitos cursos. E, inclusive, eu fiz o seu, né, acho que foi o último que eu fiz, que foi agora, há pouco tempo. Bem né? recente, Bem recente, foi o último que eu fiz.
Mas já tinha mais alguns, né, assim, que eu tinha comprado. Tanto que foi o que eu te falei, eu não tava esperando você fazer o lançamento. Aham. Aí quando você fez, eu falei, cara, eu tenho que comprar, eu Vai tenho que ter que ser agora. participar. Tinha sido assim, logo no começo, pô, inspiração, eu gostava de bastante já do que você falava, do que você ensinava. Falei, cara, tem que fazer esse curso. E, pô, serviu muito, que me ajudou, principalmente na minha terceira grande dificuldade que eu tive, né? Aham. A Qual investir, é? que era definir uma estratégia. Pô, você na internet tem um excesso muito grande de informação. Tem a galera que investe focado em dividendos, tem a galera que o dividendo não importa, tem o povo que o preço não importa, o preço importa, fazer valuation, não fazer valuation, O sabe? cara que Isso aí, defende o time, cara, que não defende o time. A gente aqui, o que pô, investe tudo em ações, o que não faz investe. trade. Então foi um negócio que assim, foi bem complicado assim, até eu chegar na estratégia que eu uso hoje, que é bem próximo da que você passou no curso. Então, assim, foi um momento que eu botei na cabeça, falei, cara, acho que eu encontrei uma forma de investir que não me toma muito tempo, né? Pô, aquele checklist, em meia hora a gente consegue resolver, investir, Com escolher uma empresa. tranquilidade, é. Com tranquilidade. Meia hora É, dá pra almoçar no meio ainda. sim. E Porque, pô, é isso que eu fiz, é fazer os negócios mais rápido, né? Antes eu ficava muito naquela de tentar aquela estratégia mirabolante, uhum, né? Ficar seguindo o que os outros falavam e, pô, demorei a realmente seguir a minha estratégia. Hoje, para mim, preço importa, já entrando um sim, pouquinho na polêmica, eu gosto de comprar barato. pra mim Então, também, tô contigo nessa. o pessoal fala, tem algumas empresas aí que são as queridinhas do mercado, mas, pô, se não tá barato, eu não compro. Exato, é isso que a gente aborda muito, né? Eu tenho que focar no que eu tenho controle, cara. E o que eu tenho controle é Sim, muito pouca coisa. É muito pouca coisa que eu tenho controle. Eu só tenho controle do preço que eu compro, o preço que eu pago por algo. Eu não tenho controle de quanto vai estar a ação semana que vem. Aí o cara diz, a minha estimativa é que o preço teto, preço-alvo da ação é R$ 30 para o dia... Poxa, isso é bruxaria, por favor. é, Acreditar nisso não dá. bola de cristal, Bola de cristal, exatamente. A única coisa que não controla é o dá. momento presente. Né? E eu concordo contigo, para mim o preço importa, com certeza. E tu seguir exatamente aqueles, até os indicadores que tu mesmo posta no teu Instagram, cara, aquilo ali é o que importa. Eu ver o método de análise, né? Primeiro eu vejo o preço, se tá barato ou se tá caro. Se tá barato, eu Sim, vou olhar mais. Depois eu vejo se aquela empresa tem um lucro bom. E aí, ok, se ela tá barata e tem um lucro bom, eu vou ver o endividamento. Porque não adianta ela tá barata, ter um bom lucro e ser endividada demais que comprometa a situação financeira dela. E aí, poxa, passou nos três, tá num setor que eu considero que é promissor, que não é um setor que eu acredite que vai acabar. Por exemplo, setor de máquina de datilografia. Eu não investiria se tivesse uma empresa dessa na bolsa. Mas se o setor é um setor que faz sentido eu investir, poxa, vai. E aí, não sei se como é que tu faz a diversificação, tu diversifica bastante ou pouco? não, sim, bastante. Só no Brasil, mas bastante, assim. Eu também, eu diversifico Mas, só no Brasil também. Diversifico bastante. mas assim, procuro em setores que eu entendo, né? Eu me mantenho dentro do meu círculo de Ciclo de competência. competência. Uhum. Eu tenho uma dificuldade grande de entender as empresas de tecnologia. Não invisto. Tô contigo. Tô contigo nessa. Se tá Não caro invisto. demais, eu não invisto também. É, Pô, eu pegar. pois é, tá E, e, caro. e às vezes dá uma dor, né? Porque aí tu vê assim, poxa, a Magazine Luiza virou uma empresa de tecnologia, querendo ou não. É, Saiu do varejo e sim. virou tecnologia, dependendo do ponto de Ela vista. já não é mais varejo. É um varejo totalmente tecnológico. E aí ela cresce demais, só que tá sempre cara e cada vez tá mais cara. Porque cada vez cresce Pois mais. é, eu não sei como ela consegue, que Exatamente. mágica que ela faz ali pra ganhar tanto. E Banco Inter é outro caso, Sim, é outro caso, que são ações Inter, caríssimas e sim, eu prefiro estar fora também. eu fico fora. Banco Inter é uma empresa que eu gosto, pô. Eu tenho conta lá no Banco Inter, então eu gosto do banco, Eu também. mas eu não invisto porque pra mim tá caro. Eu tô contigo nessa. Eu fico Exatamente a lá com mesma o situação. Itaúsão, eu fico com o Itaúsa, na verdade, né? Que tá barato. Pra mim tá Aham. barato, então é que eu fico. Não, eu invisto também em E, Itaúsa, eu assim, tô com o Banco do Brasil agora também. Tá muito barato. Banco do Brasil eu gosto, apesar de ser estatal, é uma das estatais que eu gosto, tem melhorado a gestão. É, E se você for comparar com os outros bancos, ela tá barata.
Tá muito barato, tá muito barato. Pro E é, potencial de e é bem crescimento que ela tem. é bem esse foco que eu olho também. Poxa, tá barato? Passa no checklist ali e vai. Porque não adianta a gente ficar Exato. concentrando muito no futuro, né? Poxa, o futuro ninguém sabe. Até esses dias eu fiz uma aula ao vivo lá no meu canal no YouTube, em que eu mostrei todos os erros. Até na própria websérie eu mostrei uma sucessão de erros que todo mundo erra. Todo mundo que prevê algo erra. Em algum momento erra. Tu pode acertar 10 vezes. Aí na 10ª, aí o cara que acerta demais, ele tem aquela overconfidence. Ele se expõe demais, né? Ele acha que ele é um gênio. E aí ele se expõe demais a um só investimento, ele não diversifica. E aí ele ganhou 100% 10 vezes. Se na 11ª vez ele perder 90%, não adiantou nada. Todas as vezes que ele multiplicou o dinheiro. Então, é por isso que a gente diversifica, né? Porque quando eu diversifico, eu diminuo o meu risco e aumento o meu potencial de retorno. E é o que muitas vezes a gente não enxerga. E talvez essa seja uma outra dificuldade que eu enxergasse, mas não foi o que eu elenquei aqui. Porque quando eu penso, vou diversificar mais, eu vou ganhar menos dinheiro. Só que, por quê? Eu vou diversificar em 20 ações. E aí uma ação vai se valorizar muito. Aí, pô, se eu tivesse só 5 ações, eu teria mais dinheiro naquela que vai se valorizar. Só que aí tá o problema. Como que eu vou saber qual vai ser aquela que vai se valorizar muito? Qual que vai valorizar? Não tem como eu saber, né? Porque eu tô no presente, eu não tô no futuro. Não tem bola de cristal. E aí, Impenetrável. Exatamente. E quando eu diversifico muito e eu tenho um horizonte de longo prazo, poxa, eu invisto e fico tranquilo. Porque no longo prazo eu não estou falando em 80%, em 100%. Eu estou falando em valorizações muito maiores, muito superiores a isso. Né? Quando eu falo em 10 anos, em 20 anos. E aí a gente não fica se apegando muito a detalhinho, que é o que tu comentou aí, né? A dificuldade de encontrar uma estratégia para seguir, que eu também me apegava muito a detalhinho. E eu só formei aquele checklist de análise de ações justamente por isso, porque eu focava em muita coisa. Aí eu olhava, sei lá, 20, 30 indicadores diferentes. E aí depois eu ainda ia olhar o balanço da empresa. Sempre vai ter um indicador que não vai estar tão bom quanto o outro. Aí tu fica assim, meu Deus, esse aqui tá bom, mas esse aqui não Será? tá. Será que eu vou? Será que eu não vou? E aí sempre a gente A gente não sai do lugar, não decide, né? Como? Desculpa, falhou aqui. Na hora que a gente não decide. Aí a gente não decide, não vai para ação. Exatamente. Fica sempre com aquele medo, nunca vai para ação. E aí com isso eu comecei a ficar paralisado. E aí vou ter que simplificar isso. Aí quando eu entendi que eu realmente não tinha controle do futuro, eu comecei a adotar esse outro tipo de estratégia, que é a estratégia que eu uso hoje, que aí, poxa, eu foco no presente, no que eu tenho controle, e o futuro deixa que ele venha, que a gente vai estar aí. O que a gente controla é o preço que a gente paga e é isso. Comprar barato, comprar, boas empresas, a gente consegue ver isso, analisando alguns indicadores, né? Se a empresa é rentável, se a dívida é pagável, né? É pagável, importante. Se dá lucro, pô. Cara, também eu gosto de fazer o seguinte, eu começo montando uma posição aos poucos também, né? Então, Isso é importante. Comecei a estudar um negócio, achei interessante, eu compro um pouquinho, que aí você se força até a estudar um pouco mais aquela empresa, né? Depois que você comprou um pouco, botou a pele no jogo, você começa, né, a estudar. Aí você acompanha resultado, né, lê um pouco mais sobre a empresa, acho que faz parte. Mas no começo, cara, é basicamente olhar os indicadores, né, e entender um pouco do setor, me mantendo ali naqueles negócios que eu tenho um pouco mais de domínio, né, que eu entendo. Não, tô contigo. Acho que a gente tá no mesmo caminho aí. Porque aí, e é legal essa estratégia de tu investir um pouquinho, depois investe mais, vai estudando, porque aí tu tá com a pele em jogo, né? É muito fácil eu dizer que eu faria tal coisa. Mas agora, quando eu tô fazendo, eu enxergo de outra maneira. É que nem algo que algumas pessoas vêm falar comigo assim, Vinícius, o que tu acha? Eu tô começando agora a investir num simulador, para eu conseguir aprender a investir e colocar meu dinheiro real. Cara, e eu respondo, cara, tu não vai aprender no simulador. A decisão que tu toma no simulador não tem nada a ver quando tu tá com o teu dinheiro de verdade em jogo. Então tu tem que investir. E tu tem que investir dinheiro, tem que investir em conhecimento, e não é só investimentos, em desenvolvimento pessoal, em inteligência emocional, mas também investimentos, porque é isso que vai garantir o teu futuro, poxa. E essa disciplina, e pra mim, cara, essa foi a maior barreira que eu já enfrentei, que foi entender que eu não ia conseguir sozinho. Que eu tinha que aprender com alguém, ou com alguéms, porque que eu sempre digo, quem faz o meu curso, eu até estou com as inscrições abertas agora, quem faz o meu curso,
pode usar aquele passo a passo que não vai precisar fazer nenhum outro curso sobre finanças. Mas eu recomendo que faça, que siga adiante. Porque, Sim. exatamente como a gente conversou, né? A gente tem estratégias diferentes. E tu fez o meu curso, curtiu, mas tu tem uma outra estratégia, tudo bem. Tu sempre filtra alguma coisa daquele aprendizado, né? E aí tu vai incrementando a tua própria estratégia. Você vai incrementando até chegar na sua estratégia, que no meu caso é bem parecida com a sua, né, bem próxima. Mas eu fiz cursos de gente que diz que preço não importa, né, para ver que os caras também falavam. Eu fiz vários cursos, alguns de grandes influenciadores, né, que estão são os maiores canais. Eu cheguei a fazer alguns também, mas depois de bastante tempo, bastante estudo, foi o que eu cheguei mais perto assim, do que eu faço hoje, foi o método que aprendi com você. Então, poxa, que legal. Tamo junto nessa. É muito prático, tira um pouco do emocional, né, na hora de você tomar a decisão. É muito mais prático, muito mais racional. É muito mais racional. E esse é um dos grandes problemas, é que a gente estava comentando aquela hora do medo de investir. Porque no início a gente fica com palpitação, vira um investidor torcedor, que está sempre olhando cotação. E quando tu tem uma estratégia clara de investimentos, tu segue ela, poxa, entrou, vai. Não entrou, tchau. É só isso. E aí tu tira o emocional da jogada, né? Inclusive tem um estudo do Ted Yoden, que foi feito lá nos Estados Unidos numa corretora, eles pegaram uma corretora e analisaram 163 mil contas de clientes. E eles buscaram identificar qual era o perfil do investidor que tinha as melhores rentabilidades. Aí, em primeiro lugar, ficaram os mortos, os investidores que já tinham morrido. Em segundo lugar, aqueles que tinham esquecido a senha. Em terceiro lugar, as mulheres que giram a carteira, compram e vendem menos vezes do que os homens, né? Então, quando o meu horizonte é longo prazo, quando eu tiro o emocional da jogada, quando eu invisto e espero, poxa, aí sim eu começo a ter muito mais resultado. Isso é comprovado com a prática, não é mera teoria. Isso é uma frase até que o Charlie Munger fala bastante, né? A gente não ganha dinheiro comprando e vendendo, a gente ganha esperando. Esperando, Basicamente é isso. Baita frase. Não tem. E... Não adianta ficar na emoção, que a emoção não vai para Las Vegas, né? Também é outra famosa. Boa. Vai para Las Vegas, ali tem emoção de verdade. E o que te fez... O que te fez assim virar a chave e dizer essa é a minha estratégia? Não sei se teve algum momento, nem sempre tem esse momento, assim, né? Mas... foi a que me deixou mais confortável. Que não toma muito meu tempo. Porque se eu ficar, né, muito preso, estudando muito, atrapalha meu rendimento de trabalho, atrapalha outras coisas que eu quero fazer, né? Então, quando eu cheguei nesse modelo, que é bem baseado no Value Investing, né? Foi assim, minha salvação, assim, caraca, agora eu consigo fazer isso tranquilamente, né? Não toma muito do meu tempo. E o resultado vem, né? Com o tempo vem. E, lógico, vai ter, em algum momento a gente vai errar. Mas, faz parte do jogo. Né? Até o Peter Lynch, eu acho que falava. Se eu não me engano, é o Peter Lynch. De cada 10 investimentos que tu fizer, se tu acertar 6, tu tá acima da média. Pode ter a maior certeza do mundo. Sim. Porque ele dizia, ele teve um rendimento anual de 29% ao ano, investindo em ações. E ele disse que ele acertava menos do que 6 em cada 10. Então, poxa, o que tu precisa? Tu precisa esperar. É bem o que tu falou. Tu precisa esperar. Tem que saber te proteger, te tirar das burradas. Eu não vou investir em burrada. Eu não vou pagar caro, não vou pegar a empresa endividada demais que vai ser insolvente, que possa ser insolvente. E aí, espera. É bem em linha com o que o Charlie Munger falava, como tu comentou aí. Compra e espera. Pronto. É isso, é esperar. É o foco no longo prazo. Se errou, corrige rápido, né? Eu vejo muita gente sofrendo. Tem alguns amigos que são investidores de Cielo. Sim. Compraram lá atrás, quando era queridinha do mercado, né? Bombando, compraram lá na casa dos 30, mas eles não conseguem vender porque acham que vão recuperar. E quanto que está a ação da Cielo hoje? 7? 8? Perceberam lá. Oi? Eu nem sei quanto que está a ação da Cielo, tá 7, 8? Hoje está uns 7, 8 reais por aí, tá nessa faixa. 70% eu não sei, mas se tivessem vendido lá, quando começaram a ver que a concorrência veio forte, cara, corrija, já passou um monte de outras oportunidades aí, já
né? Mas ficam com o dinheiro preso porque não admitem errar, né? Isso é muito orgulho, Cara, né? É bastante ego. Eu tinha isso também. E isso é uma dificuldade Sim. que a gente tem. Pô, a gente já falou umas 10 aqui, ó. Não foi só 6, né? Você só É. 6, a gente já falou umas 10. Porque Essa aí é a versão à perda, né? a versão a perda, Acho que exatamente. dói mais perder um pouquinho do que ganhar 100%, né? O Kahneman fez um estudo em que ele identificou que a dor da perda é 2,5 vezes maior do que a alegria do ganho. Então, se eu perdi Pois 10%, é. eu sofro 2,5 vezes mais do que eu fico feliz quando eu ganho 10%. E nesse meio tempo, em todo esse caminho, que talvez o cara ele quisesse vender aquela ação, mas não conseguia, o que aconteceu? Muita ação que ele poderia ter investido subiu muito. E às vezes a gente tem o pensamento de não, tem que lucrar pontualmente. Né? Em cada ação que eu comprar, eu tenho que lucrar. Só que não, tem que pensar no consolidado, em todos os meus investimentos. Na carteira. Na carteira inteira. Exatamente. Vamos para o meu terceiro, então, senão o Instagram vai nos derrubar daqui. Falta 10 minutos para o Instagram nos derrubar. É só 1 hora, eles não deixam mais. Minha terceira... Instagram é só 1 hora. A live do Instagram é 1 hora. Eu não sei, é a primeira vez que eu estou participando de uma live, então... Pô, uma honra ser comigo, então. Para mim é tudo novidade. Obrigado por aceitar o convite. Show de bola. A minha terceira dificuldade foi eu descobrir como não perder dinheiro. Porque eu sou conservador, eu sou muito mais conservador que o Erenildo, que a gente está conversando aqui. Então, eu tenho uma versão à perda que não é, poxa, aquela versão à perda, eu consigo controlar bem as minhas emoções. Hoje, antes eu não conseguia, mas eu não gosto de perder dinheiro. Por quê? Porque quando eu perco, se eu investir R$100 e eu perder 50%, perdi 50% do meu dinheiro. Só para eu voltar para os R$100 eu tenho que render 100%. E é isso que o próprio Warren Buffett falava, né? A regra número 1 é o quê? Não perder dinheiro, por causa disso. Perder dinheiro? E aí eu ficava, poxa, como é que... E eu muito tempo estudei justamente para encontrar um método onde eu descobrisse que eu não perderia dinheiro, que eu não teria como perder dinheiro. E foi aí que vem o método Galtz, que tu conhece. Vou dar só um spoiler aqui, não vou explicar o método Galtz, que é a gente combinar investimentos, usar a alocação de ativos, combinar os investimentos corretos, de forma que a gente sempre esteja em alta. É daí que vem a origem do meu programa, que é o programa Investidor Sempre em Alta, que já é um método que a gente usava lá no método RP45, e agora eu lapidei ele, aperfeiçoei, e é o programa Investidor Sempre em Alta. E até eu descobrir isso, na verdade, era o período que eu focava justamente em fazer, por exemplo, o que teus amigos fazem com a Cielo, que é, eu queria ganhar em todos os cenários. Em todo investimento que eu fazia, eu queria ganhar. E aí, poxa, se em todos eu estou ganhando, a hora que der uma zebra, em todos eu vou estar perdendo. E eu, sinceramente, eu não sei o que aconteceu quando eu virei a chave e eu vi que, poxa, se eu não quero perder dinheiro, se eu não quero correr o risco de perder dinheiro, eu não tenho que focar no que eu ficava procurando, que era o melhor investimento. Eu tenho que focar na melhor estratégia de investimento que vá fazer eu ter lucro em qualquer cenário. Porque isso era o que eu queria, que é diferente do que o Erenildo quer. E não tem certo, não tem errado. Entende? E aí, para mim, essa foi uma dificuldade muito grande. Muito grande. E eu senti isso na pele desde a primeira ação que eu comprei. A primeira ação que eu investi, que foi essa que eu perdi 35% em menos de 2 meses. E eu pensei assim, ó, bom, eu coloquei 5 mil. Se eu perdi 35%, eu perdi quase 2 mil reais. Para eu recuperar esses 2 mil, eu vou ter que render 70%. E aí, quando eu olhei, eu parei, perdi 35%. Para eu voltar para o 0 a 0, tem que render 70%. E eu, cara, eu preciso encontrar isso. Só que eu demorei um bom tempo para encontrar essa estratégia de investimento. E aí, com base em um monte de cursos que eu fiz, eu fui juntando aqui e ali e fui montando a minha estratégia de investimento. Assim como tu também fez com todos os cursos que tu acabou fazendo, né? E é isso aí que eu procuro disseminar, porque eu vejo que muitas pessoas, elas não investem, elas ficam aceitando o que eu chamo de esmola, o que eu chamo de, algumas vezes, de mixaria, esmola, porque, poxa, ficam investindo na poupança, ficam investindo só no Tesouro Selic, zero estresse investindo no Tesouro Selic. Eu tenho dinheiro investido lá. Só que, poxa, não adianta investir todo o teu dinheiro lá, porque daqui a pouco vai estar rendendo negativo. Porque a inflação está no nível, a taxa de juros está cada vez caindo mais. Então, tu fica rendendo lá 0,5% ao ano de forma real, daqui a pouco zero, tu não vai enriquecer nunca se ficar só nisso. E aí, por que as pessoas não investem em alguns investimentos que são um pouco mais arriscados? Porque na maioria das vezes, isso com base no meu TCC também que eu fiz sobre finanças comportamentais, eu procurei identificar por que as pessoas ainda investiam na poupança. Esse foi o tema do meu TCC. E o que mais apareceu ali foi o medo de perder dinheiro. Medo de perder dinheiro.
que era o mesmo medo que eu sentia. E eu me identifiquei muito com aquele negócio. E foi ali que eu comecei a estudar cada vez mais e entrar nesse mercado, porque, poxa, 65% dos brasileiros ainda investem na poupança. E a gente sabe que é a pior estratégia de investimento que existe. Porque se eu investir num investimento mais seguro, que é o Tesouro Selic, eu ganho mais. Então eu tenho mais segurança e mais rendimento. Exato. E aí eu comecei porque ainda tem uma dificuldade, né? Entender que o Tesouro Selic ele é mais seguro que a poupança. Né? É uma dificuldade mesmo. E isso porque, até se alguém tiver essa dificuldade, eu vou explicar rapidinho agora. Porque a poupança, quem garante é o banco. Então, se eu investir na poupança do Banco do Brasil, como que pode dar zebra? Se o Banco do Brasil quebrar e o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma garantia que a gente tem investindo em investimentos de bancos, eles não conseguirem me pagar, aí eu vou perder dinheiro. Agora, eu emprestar dinheiro para um governo é muito mais seguro. Porque um governo, ele tem... É que a gente, às vezes, acha que o dinheiro ainda tem o lastro no ouro. Isso existia até 1971. Hoje o dinheiro não tem mais lastro em nada, é só na confiança. Então, se o governo quiser imprimir dinheiro, ele vai lá, liga para a Casa da Moeda, ó, imprime aí tantos bilhões. E deu. E é assim que funciona. Acabou. Então, ele te paga. Ele paga. Se der algum problema, ele não vai comprar briga com o investidor. A não ser que seja um governo, pelo menos não esse governo. A não ser que seja um governo de um outro tipo, de uma outra origem, outra ideologia. Mas atualmente não existe esse risco, né? Por isso que o Tesouro Selic, que é um tipo de título público, ele é muito menos arriscado do que a poupança. E sempre rende mais. Porque em 2012 mudou a regra da poupança e lá em 2012, antes de 2012 não era assim. Mas a partir de maio de 2012, a poupança sempre rende menos do que o investimento mais seguro do Brasil, que é o próprio Tesouro Selic. E a gente tem que... E é nessa luta também que eu tô, sabe? Que a gente vê que tem várias, e que tu também está com a gente, que bom que tu está com a gente nessa, que tem muita gente que não investe por medo, por desconhecimento. E é esse negócio que a gente tenta passar através de conteúdos diários e vídeo, e post, e imagem, é estimular, porque, poxa, eu investi meu dinheiro não é simplesmente eu ter mais dinheiro. É o que eu batia muito lá no método RP45, e que eu vou bater muito agora para os novos inscritos no programa Investidor Sempre em Alta. Que, poxa, dinheiro é para te dar a vida que tu quer. Então, eu só consegui largar o meu emprego, para fazer o que eu amo e que eu fazer live até as 9 da noite, porque eu tinha uma base financeira para eu conseguir largar meu emprego. Se eu não tivesse, como eu tenho uma natureza mais conservadora, provavelmente eu não conseguiria. Então, exatamente. Eu preciso de dinheiro justamente para eu ter segurança financeira, para eu ter tranquilidade financeira, para eu realizar os meus sonhos, para eu fazer o meu bolso proporcionar a realização dos meus sonhos e não eu me contentar e me limitar com o que o meu bolso pode pagar e para eu ajudar outras pessoas também, que é algo que a gente tem no próprio método RP45, aquele compromisso de doar 5% da renda mensal. Porque, poxa, tanta gente precisando. É demais, é 2/3 da população sem ter o que comer direito todo dia. Então, se eu não olhar um pouco para o lado, poxa, eu preciso olhar para o lado. E quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu consigo proporcionalmente ter segurança, realizar meus sonhos e ajudar as pessoas. Então, eu sempre falo, né, que a pessoa mais egoísta que existe no mundo é aquela que enriquece só para si. E a segunda pessoa mais egoísta que existe no mundo é aquela que não quer enriquecer, porque ela está pensando só em manter o seu padrão de vida, em se sustentar, sendo que tem tanta gente precisando aí. E essa é a origem do... Na verdade, não é a origem é o medo de perder dinheiro. Esse é o meu objetivo com o programa Investidor Sempre em Alta, que inclusive está com as inscrições abertas agora e vem dessa linha do método RP45. E eu queria te fazer uma pergunta, Irinildo, sincera. O que significou para ti o método RP45? Que agora vem a nova versão. Cara, assim, quando eu resolvi fazer, para mim foi sensacional. A didática que você tem para passar o conteúdo, que, para a maioria das pessoas é muito difícil. Né? Para quem não tem a vivência, é difícil. E o jeito que você ensina, cara, deixa tudo muito fácil. E fora que não é uma coisa que vai te prender muito tempo. Acho que o método que você passa, a gente consegue fazer a organização do orçamento com meia hora por semana, até menos. Né? Até menos, E para decisão de investimento, também por aí, nessa faixa de 20, 30 minutos. É muito rápido, é muito fácil de fazer. Então, é para todo mundo. Né? Você acaba afastando aquele mito de que investir é só para milionário, é só para rico, ou só para quem faz economia, faz administração, por aí vai. Cara, é para todo mundo. É para todo mundo. E do jeito que você ensina,
fica muito fácil de fazer. Pô, que bom que eu consegui passar essa mensagem. Só queria confirmar que eu consegui passar a mensagem certa. Porque realmente eu quero ter dinheiro, eu quero investir, eu quero realmente atingir a riqueza, cada um tem seu nível de riqueza, é para eu ter mais tempo livre. Não é para eu estar me prendendo, né? Porque a gente vê muitas pessoas que querem controlar o incontrolável e ficam se prendendo, ficam meses analisando uma ação para investir. Não é isso que vai fazer diferença na tua vida. E se fizer diferença financeira, vai fazer tu não ter tempo para focar no teu trabalho, para focar com a tua família, nos teus hobbies, o que tu quiser fazer, né? E justamente aí o dinheiro começa a atrapalhar a tua vida. Ele não começa a proporcionar aquilo que tu quer fazer. E aí, poxa, se o dinheiro vai atrapalhar a tua vida, manda embora esse negócio. Aí não adianta ter dinheiro. Né? O que nos dá dinheiro é o trabalho. Se a gente fica estudando na hora que está no trabalho, cara, uma hora não vai ter mais trabalho, vai para rua. Exatamente. O investimento, ele acelera a tua jornada. O que dá dinheiro vai ser o teu trabalho. Com o tempo, com a aplicação do tempo, o rendimento vai virar esse jogo, vai virar essa história. Mas, para quem está começando a investir, que é o nosso foco aqui, a galera está começando a investir, poxa, foca no trabalho, ganha dinheiro, tem que ter um método eficiente para investir teu dinheiro. Eficiente é o quê? Que tu consiga resultado com pouco tempo. E hoje eu uso meia hora por mês para investir meu dinheiro. E eu não tenho nem ideia do que aconteceu com as ações hoje, por exemplo. O que aconteceu com a renda fixa. Pior que hoje realmente eu nem olhei. Isso dá uma paz, né? Eu não sei se dá contigo isso, para mim me dá uma paz, uma tranquilidade. Porque eu lembro lá atrás que eu ficava maluco com aquela ação subindo, caindo e piscava aquele home broker e eu, meu Deus, o que vai acontecer agora? Nossa, cara, sofrido. Mas hoje, pô, cara, é isso mesmo. Hoje eu nem olhei home broker, não olhei nada. Só quando eu olho é quando as pessoas me perguntam de uma outra empresa, mas, pô, acho que essa semana eu não precisei olhar o home broker ainda. Que bom, isso é uma vitória. Olha um site ou outro para fazer conteúdo, né? Aí tem que olhar. Aí tem que olhar, sim. Eu às vezes olho também para produzir conteúdo, para ensinar alguma coisa, algo novo, porque senão nem olharia, nem olharia. Mesma coisa notícia, nada disso. Notícia é encrenca, é bronca, né? Aí é furado. Ficar operando por notícia também não rola. Uma das maiores furadas. Gente, então, acho que é isso, Renildo. Um recado final aí? Cara, para quem tiver a oportunidade, aí primeiro eu vou fazer um convite, né? Para quem não me segue ainda, entra lá, maximize suas finanças. O conteúdo é bem focado em ações. Eu recomendo. Oi? Eu recomendo. Todo dia eu estou postando sobre ações, então quem quiser conhecer um pouco mais, te convido a se conectar comigo. E recomendo para vocês, quem tiver a oportunidade, que faça o curso Investidor Sempre Alto com Vinícius. Tenho certeza que vai ajudar muito a vocês. O método é sensacional, vai tomar pouco tempo, vocês vão conseguir investir bem e, seguindo a linha do Vinícius, vão ter resultado sempre em alta, que não perder dinheiro é o nosso objetivo. Primeiro ponto. Poxa, o conteúdo do Erenildo é sensacional. A galera que me acompanha aqui faz essa recomendação pessoal, porque eu, inclusive, utilizo os posts do Maximize Suas Finanças. Então, quem tiver interesse em investir em ações, quem tiver o olho no longo prazo, segue esse cara aqui, que ele produz um conteúdo de muita qualidade. E para mim é um prazer enorme ter conseguido, como tu falou, ter conseguido contribuir com a tua vida financeira, com os teus investimentos, enfim, com todas essas áreas aí. Sempre a gente aproveita alguma coisa de um curso, de algum treinamento, de algum programa. Agora eu estou com as inscrições do Programa Investidor Sempre em Alta abertas, não sei até quando. Hoje já fiz a recepção dos novos alunos. Daqui a pouco a gente vai estar todo mundo aí, quem participou do método RP45, o Programa Investidor Sempre em Alta. Aí daqui uns 2 meses vai estar todo mundo no mesmo grupo, numa comunidade global. A gente vai poder se conhecer melhor, interagir mais. E se tu tiver, trocar ideia com todo mundo, porque a ideia é a gente formar realmente uma comunidade que a gente consiga se ajudar, né? Eu analisei um investimento. Poxa, eu vou lá e dizer, eu olhei tal investimento. Não é recomendação do investimento. É a gente formar uma comunidade e trocar ideia. Porque aí a gente consegue... Esse network é muito importante. Exatamente. Network vale mais do que dinheiro. Mais do que dinheiro. Inclusive, o meu irmão trabalha com network. Ele ensina as pessoas a fazer networking, que é uma dificuldade também. Não tem nada a ver com investimento, mas é uma dificuldade que eu tinha que ele me ajudou muito a superar. E então, para quem tiver interesse, quem tem esse certo... Poxa, tem essa preocupação, eu quero investir, mas não quero perder dinheiro. Tá aí a tua oportunidade, não sei até quando vai estar aberto, mas as inscrições estão abertas por enquanto. Tem o aval do Erenildo aí, então tá valendo. Com certeza. É garantido, podem entrar que vale muito a pena.